Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns na hora de você fazer o resumo do seu artigo científico e também serve para dissertação, para tese, até mesmo para monografia e TCC. Falando de um dos problemas mais comuns dos materiais acadêmicos, das produções acadêmicas, que é a falta de um problema específico. A maioria dos resumos que nós temos observado começa: o objetivo desse estudo é. O que acontece? Antigamente, alguns anos atrás, por que eu sempre fico falando de alguns anos atrás? Porque eu quero que você tenha consciência do porquê que existem as coisas, dos porquês que as coisas vão mudando e da importância de acompanharmos. Se você é mais novinho, você talvez não entenda muito o que eu estou falando, mas se você aí nasceu na década de 80, você lembra que antigamente nós não tínhamos informações como nós temos hoje. Então, livros era muito caro, era de difícil acesso, as bibliotecas nós tínhamos que ir presencialmente, o computador, essa internet aberta, o computador com todas essas informações de artigos e dissertações, teses, livros, e-books, começou tudo de 2005 para cá. Desta forma, naquele momento, antes de 2005, as informações, como eram de difícil acesso, eram muito mais democráticas no sentido de produção. Não digo democrática, mas eram mais fáceis de serem percebidas como justificadas, porque nós não tínhamos muita informação, principalmente as pessoas que ficavam mais longe dos grandes centros. Desta forma, qualquer informação, qualquer objetivo que você tinha de um trabalho era muito comum. Eu tive o prazer de estudar com alguns grandes doutores, mais assim da cátedra acadêmica mesmo, e eles escolhiam os temas que iam lhe sendo importantes, né? Porque não tinha. Então, por exemplo, vamos mapear a população do Cerrado. Era importante porque não tinha. Vamos fazer um estudo voltado para uma revisão teórica de formação infantil ou desenvolvimento infantil. Não tinha. Então, os materiais teóricos, monografias eram muito bem-vindos, né? Porque não tinha. Então, imagina, se não tinha informação de revisão, por exemplo, você ter uma monografia, que era uma pessoa que lia vários livros e fazia um compilado na monografia, era muito bacana, porque dava às pessoas que não tinham acesso essa possibilidade de acesso. O que ocorreu com essa transição? Hoje, nós não temos mais esse problema. De 2005 para cá, esse acesso a livros que são formato de e-book, livros gratuitos, próprio Kindle, o valor dos livros, artigos científicos. Nós temos hoje uma produção de um artigo científico sendo publicado a cada 15 segundos no mundo. As bases de dados enormes, informações gratuitas. Hoje nós temos um boom de informação. Então, aquilo que era relevante por si só no Brasil, antes de 2005, passa a não ser mais relevante. Por que você vai falar, por exemplo, sobre a importância do exercício físico? Você já tem muitos artigos sobre isso, muitas publicações, campanhas de conscientização, políticas públicas para conscientizar. Então, você tem que sempre colocar algo mais. Quando os professores hoje falam, você tem que ter ineditismo, é justamente isso. Começa no problema. Embora a gente esteja falando de resumo, você tem que entender que o resumo é justamente você deixar claro qual é o problema que você está propondo-se a resolver. Eu estou atendendo alguns alunos que estão fazendo doutorado nos Estados Unidos, em Madrid, em Portugal, na Itália, e todas as academias americanas e europeias, e até mesmo brasileira, mas brasileira eu ainda estou vendo ainda que tem muita desinformação e desencontro, mas essas academias que nós nos espelhamos de certa forma, eles passam bastante tempo pedindo que o aluno deixe claro o seu problema. Qual é o problema? Da onde que você está encontrando o problema ou justificativa? O que você quer resolver com esse seu trabalho? O que você quer fazer com esse seu trabalho? Quais são os objetivos que você tem que atender com esse problema? Então, o problema hoje tem sido muito importante. Talvez não fosse assim, talvez não, certamente não era assim. Quando eu comecei a fazer pesquisa, não era assim. Antes de 2005, eu passei por esse período de transição
transição. Eu ia até a biblioteca da USP e eu não tinha dinheiro para tirar xerox, eu ficava lá o dia inteiro e eu lembro quando foi implementado um sisteminha, porque a gente tinha que pedir para a bibliotecária algumas obras e a gente ia lá numas fichinhas, que era numa folhinha branca, ia lá procurar o livro naquelas estantes. Então, quando eu ia para a faculdade de arquitetura era muito legal, engenharia e economia também muito legal, chegava lá na FEFELESH, aquele bastante artigo assim, bastante monografias, bastante coisa, e a gente ia pesquisando lá na mão mesmo, tinha que ficar lá, escrevia na mão, não tinha notebook como nós temos hoje tão fácil, né? Algumas pessoas tinham, eu não tinha. Era bem diferente. Quando foi implementado o sisteminha Dédalus, que a gente conseguia fazer a pesquisa do que a biblioteca tinha no computador, foi aquele grande boom. Hoje a gente está num outro tipo. Então, o resumo de hoje, ele tá mudando de formato. Ele não é mais aquele resumo que você fala, olha, meu trabalho tem esse objetivo por si só. O resumo hoje, ele começa também colocando esse contexto. Qual é o problema que você está querendo resolver? Dentro desse problema, o que seu trabalho fez? Quais foram as metodologias adotadas e quais foram os resultados encontrados? Os principais resultados. Por quê? É uma questão não apenas de você demonstrar o que seu trabalho fez, mas é uma questão de você ter respeito com quem está lendo. Lembre-se, o seu resumo é a porta de entrada para que a pessoa decida ou não ler o seu trabalho inteiro. E nós temos bilhares de materiais provavelmente que trabalham com o seu tema. Ontem mesmo, eu fui fazer uma pesquisa no Banco de Teses e Dissertações do IBCT e da CAPES. O Banco de Teses e Dissertações da CAPES, na questão de programação de palavras-chave, não me trouxe nada relevante. Do IBCT, é ainda conseguir encontrar uma relevância maior com relação à programação. Agora, os resumos dos materiais, a maioria extremamente confusos. Você é obrigado a pegar o material, então tem 230 materiais para você analisar. Você tem que abrir um por um, olhar com calma o resumo, ele não vai trazer as informações de forma coerente, e aí você tem que abrir a tese. Então, veja, é uma questão de respeito com quem está lendo. O resumo, ele deve trazer para o leitor essa clareza do seu material. O leitor, o estudante, o pesquisador vai ter o direito de, entendi o que esse estudo fala. E aí ele vai falar, ou ele vai pensar, eu vou ler o estudo completo ou eu não vou? Porque lembre-se, se você está pesquisando, você está num programa de graduação, mestrado, doutorado ou uma especialização, você sabe que a carga de leitura solicitada é muito grande. Então, você fica perdido no sentido de qual lado que eu vou, para onde eu vou dar mais vazão, mais atenção. Então, assim, tem obras que você lê a obra, parágrafo por parágrafo, linha por linha, tentando entender o que aquilo vai emergir, né? O que você está aprendendo daquela obra. E tem materiais que você vai usar no sentido de pegar uma metodologia, uma ferramenta, uma coisa mais conceitual. Por isso, a gente tem que fazer uma estratégia do que você vai dar mais atenção e menos atenção. No meio desse monte de informação, fica difícil dar atenção, principalmente se você não vem de uma vida acadêmica. Hoje eu percebo que a minha trajetória de mais de 20 anos dedicada à pesquisa tem me trazido muitas informações que eu hoje estou começando a me emancipar, estou começando, ainda falta muito para chegar aí no nível dos grandes, porque a gente vai absorvendo essas informações e a gente acaba tendo maior concepção do mundo e da pesquisa em si. Por isso, falando de resumo, você tem que entender essa generalidade, você tem que entender essa necessidade de respeito, essa necessidade de você poupar tempo dos pesquisadores também e fornecer para a sociedade no sentido laico, né? Digamos que aquela pessoa é um profissional, só quer saber uma informação básica, isso tem que constar no seu resumo. O resumo é uma joia, é a cereja do bolo, é onde você vai dizer o que tem naquele material, é onde você vai dizer quais são as contribuições que aquele material traz, como eu falei, colocar de forma sistematizada qual foi o problema que você buscou resolver, quais são os objetivos, e o objetivo nada mais é, gente, não é para inventar, o objetivo é resposta ao problema. Quais foram as metodologias que você
encontrou e quais foram os principais resultados. Simples assim, tá certo? Geralmente eu trago esse contexto meio grande assim para você entender, para você ter uma visão melhor e fazer uma pesquisa de forma mais direcionada, buscando melhorar o conhecimento científico, elevar a sociedade, e é isso aí. Estamos com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a divulgação da ciência, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!